Bem-vindos à apresentação sobre as diretrizes básicas de proteção radiológica segundo a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear NN 3.01, que foi atualizada em abril de 2024 e que estabelece os requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica no Brasil. Esta apresentação foi desenvolvida pela empresa Nuclearmed Física Médica Limitada, que atua há mais de 20 anos na área de medicina nuclear e PET-CT. A norma 3.01 é fundamental para garantir a segurança de todos nós, trabalhadores, pacientes e do meio ambiente em atividades que envolvem radiação ionizante. Esta norma estabelece os requisitos de segurança e proteção radiológica, visando garantir que os indivíduos, o meio ambiente e as futuras gerações estejam protegidos dos efeitos nocivos da radiação ionizante. Conforme falamos anteriormente, a norma tem 3 pilares: proteger pessoas, o meio ambiente e as fontes de radiação. Ela se aplica a todas as situações, desde procedimentos rotineiros até emergências. É importante primeiramente estabelecer os tipos de exposição à radiação ao qual estamos sujeitos. Existem 3 tipos de exposição à radiação: a exposição ocupacional, do público e a exposição médica. A ocupacional se refere aos profissionais expostos durante o trabalho. A exposição de indivíduos do público está relacionada às atividades como a de familiares de pacientes, e a exposição médica refere-se aos pacientes em exames ou tratamentos. As áreas de uma instalação radiológica são classificadas conforme a exposição ocupacional potencial e o risco de contaminação radiológica, seguindo critérios estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Segundo esta classificação, podem-se ter 3 tipos: área controlada, supervisionada e livre. A área controlada é caracterizada por uma exposição ocupacional significativa que requer medidas de controle rigorosas e monitoramento contínuo. Como exemplos de área controlada temos as salas de procedimentos radiológicos e laboratórios de manipulação de fontes radioativas. As áreas supervisionadas são zonas intermediárias com exposição reduzida em comparação às áreas controladas, mas que ainda requerem vigilância radiológica regular. Elas necessitam de monitoramento periódico e medidas preventivas, embora com protocolos menos restritivos que as áreas controladas. E as áreas livres, que são locais onde a exposição radiológica é insignificante, com doses abaixo dos limites estabelecidos para o público, como por exemplo salas administrativas e áreas externas à instalação. Toda instalação radiológica deve ter um titular responsável. O titular da instalação tem grande responsabilidade em garantir a segurança radiológica. Ele deve estabelecer uma estrutura organizacional eficiente, oferecer treinamentos regulares e garantir que qualquer situação irregular seja comunicada à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Além disso, deve implementar ações corretivas sempre que necessário para manter a conformidade regulatória com as normas da CNEN. O supervisor de radioproteção tem um papel fundamental na segurança da instalação. Ele deve monitorar todas as fontes de radiação, garantir que os trabalhadores sigam os protocolos e deve intervir em situações de emergência. Além disso, ele é responsável por coordenar inspeções periódicas para manter a instalação dentro dos padrões exigidos pela CNEN. Os trabalhadores ocupacionalmente expostos têm responsabilidades diretas na sua própria proteção e na proteção dos colegas. Eles devem seguir os protocolos de segurança, utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual e dispositivos de monitoração, mantendo-os em boas condições relatando qualquer dano ou problema. Devem cooperar com o titular e empregador para garantir a radioproteção e segurança radiológica, participando ativamente de simulações e exercícios de emergência e relatar imediatamente qualquer situação de risco. Dando continuidade às responsabilidades dos trabalhadores, é fundamental que todos respeitem os procedimentos estabelecidos no plano de proteção radiológica. Além disso, devem participar dos treinamentos periódicos para manter seus conhecimentos sempre atualizados e fornecer sua dosimetria pessoal mensalmente caso trabalhe em outra instalação, e notificar o supervisor de radioproteção ou o empregador caso ocorram situações que comprometam a segurança radiológica. O titular e o empregador possuem responsabilidades imprescindíveis quanto à gestão da segurança radiológica.
devem garantir que os trabalhadores sejam monitorados regularmente através de um programa específico que meça a exposição à radiação, e mantenha registros detalhados no programa de monitoração. Devem aplicar medidas de otimização da proteção radiológica e assegurar que as áreas e os acessos à instalação impeçam a exposição acidental. Além disso, são responsáveis por incentivar práticas seguras e conscientização dos riscos, fornecendo treinamento adequado e equipamentos de proteção para todos os trabalhadores ocupacionalmente expostos. Para que uma instalação radiológica entre em funcionamento é necessário obter uma licença de operação emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. É necessário apresentar um plano de proteção e segurança radiológica para análise e aprovação da CNEM. Os titulares devem implementar um sistema de proteção e segurança desde a fase de planejamento até a operação da instalação. Avaliações de segurança periódicas devem ser realizadas para garantir que os limites de dose estão sendo respeitados. Após a obtenção da licença, a CNEM realiza inspeções regulares para manter a autorização para a operação vigente. É fundamental fomentar uma cultura de segurança em instalações que utilizam radiação ionizante, priorizando a segurança e a radioproteção. O objetivo é garantir o desempenho seguro das atividades, protegendo a saúde humana e o meio ambiente, e reduzindo os riscos de acidentes. A cultura de segurança envolve compromisso individual e coletivo, compreensão comum dos aspectos-chave, e a facilidade para a organização apoiar os trabalhadores na realização segura de suas tarefas. A promoção de atitudes seguras envolve a participação ativa dos trabalhadores na criação de políticas e normas, comunicação aberta sobre segurança, e a rejeição à culpabilidade em relação a falhas. Em vez de punição, as falhas devem ser vistas como oportunidades de aprendizado. O treinamento constante é crucial para garantir que todos estejam preparados para lidar com os riscos radiológicos. Um sistema de aprendizagem com erros, onde os incidentes são analisados para prevenir eventos futuros, é fundamental. Os responsáveis pelas instalações devem prevenir falhas humanas, garantindo que as pessoas estejam bem preparadas e que as falhas não resultem em acidentes. É essencial apoiar o bom desempenho dos trabalhadores, fornecendo sistemas, equipamentos e métodos de trabalho que minimizem os erros. As instalações devem ter equipamentos de segurança e sistemas que permitam detectar e corrigir erros humanos, garantindo que as condições de trabalho não resultem em acidentes. O uso de boas práticas em radioproteção deve ser incentivado. A gestão da qualidade na radioproteção é essencial para garantir a melhoria contínua dos processos. Auditorias e revisões devem ser realizadas regularmente para monitorar a eficácia das práticas adotadas. Além disso, os responsáveis devem assegurar que todos os procedimentos estejam em conformidade com as diretrizes normativas. É necessário um sistema para revisar e avaliar se as medidas de radioproteção adotadas são eficazes. Isso envolve o monitoramento contínuo e a implementação de melhorias no sistema, além de auditorias regulares e controles sobre os procedimentos adotados. Os 3 princípios fundamentais da radioproteção em exposições planejadas são: justificação, otimização e limitação de dose. O princípio da justificação determina que nenhuma prática envolvendo exposição à radiação pode ser realizada sem que os benefícios superem os riscos. O princípio da otimização estabelece que as doses de radiação devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequível, também conhecido como princípio ALARA. A otimização também envolve a definição de valores de restrição de dose e a adoção de boas práticas. Na área médica, a radioproteção segue princípios fundamentais, como justificação, otimização e individualização. Conforme vimos anteriormente, cada exposição deve ser devidamente justificada, as doses devem ser as mais baixas possíveis sem comprometer a qualidade do diagnóstico, e os parâmetros devem ser ajustados conforme as características do paciente. Isso assegura que a radiação seja usada de maneira segura e eficaz. As exposições médicas devem ser realizadas somente sob prescrição de um médico especialista, garantindo que haja adequada justificativa clínica para o procedimento radiológico. A instalação deve possuir profissionais qualificados e treinados em radioproteção, capazes de executar os procedimentos com segurança e eficácia.
A dosimetria das fontes e os testes de controle de qualidade devem ser conduzidos por físicos médicos especializados. Os equipamentos devem ser regularmente calibrados por laboratórios autorizados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e acreditados pelo Inmetro, e um programa de gestão da qualidade deve ser implementado. A prevenção de erros em exposições médicas é um dos pontos críticos abordados na norma. Isso inclui a confirmação da identidade do paciente, calibração regular dos equipamentos e comunicação eficaz entre os profissionais de saúde. A adoção de protocolos rigorosos reduz significativamente o risco de erros e melhora a segurança do paciente. A norma define as condições sob as quais instalações ou atividades podem ser isentas de controle regulatório, baseando-se em critérios como a dose efetiva anual recebida pelos indivíduos. Instalações com níveis de exposição extremamente baixos podem ser isentas. A norma estabelece valores de restrição de dose para exposição do público de 0,3 mSv por ano por fonte. Para cuidadores e acompanhantes de pacientes a restrição é de 5 mSv por procedimento. Para exposições muito baixas, não é necessário justificar ou implementar medidas adicionais. O controle de liberação de efluentes radioativos deve garantir que a dose efetiva total não ultrapasse os limites estabelecidos para o público. A demonstração da otimização pode ser dispensada se a dose efetiva anual média dos trabalhadores não exceder 1 mSv e a dose efetiva anual média para indivíduos do público não ultrapassar 10 microsievert. A norma 3.01 estabelece limites máximos para a exposição do público, garantindo que a radiação proveniente de atividades reguladas não represente risco à saúde da população, exige a implementação de medidas para prevenir acessos não autorizados às áreas controladas e supervisionadas, e que as operações não resultem em exposições indevidas. A norma 3.01 também estabelece medidas para minimizar a exposição do público e do meio ambiente à radiação. Isso inclui o monitoramento contínuo de emissões radioativas e o controle de áreas contaminadas através da redução de emissões, implementação de barreiras de proteção e do monitoramento contínuo da radiação. Se for identificada qualquer exposição do público acima dos limites permitidos, medidas corretivas devem ser adotadas imediatamente para proteger a população. Os limites de dose são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores e do público. A norma estabelece que trabalhadores ocupacionalmente expostos não devem ultrapassar 20 mSv de dose efetiva por ano, enquanto a exposição do público deve ser limitada a 1 mSv por ano. É essencial monitorar essas doses e adotar medidas preventivas para evitar exposições excessivas. Mensalmente os laboratórios de monitoração emitem um relatório de doses. O trabalhador é informado da sua dose efetiva de corpo inteiro e dose equivalente de pulso. No caso, utilizamos o dosímetro de pulso como extremidade. Os limites de dose equivalente de extremidade e pele são maiores e chegam a 500 mSv por ano. Os relatórios de dose trazem a dose mensal e a dose anual para análise da dosimetria. O monitoramento contínuo garante que a exposição permaneça dentro dos padrões aceitáveis, evitando que trabalhadores ou público recebam doses superiores ao previsto nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Quando um nível de referência é atingido, o titular deve analisar os fatores que levaram à exposição, identificar formas de reduzi-la e implementar medidas adicionais de controle. Todos os casos de exposição acima dos níveis de referência devem ser registrados detalhadamente para permitir avaliações futuras e melhorias nos processos de segurança. As situações de exposição planejada incluem o uso da radiação na medicina, indústria e pesquisa. A norma exige que essas atividades sigam medidas rigorosas de segurança para minimizar os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O manuseio, uso, armazenamento e o descarte envolvendo radiação ionizante se enquadram na situação de exposição planejada e exigem a necessidade de um sistema de radioproteção e segurança radiológica adequado e aprovado pela CNEM. A monitoração da exposição ocupacional é essencial para garantir que os trabalhadores não ultrapassem os limites de dose permitidos. Isso envolve o uso de dosímetros individuais, exames periódicos e controle dos ambientes de trabalho.
Apenas trabalhadores realmente expostos à radiação podem ser classificados como indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação, o que exige uma monitoração específica para estes trabalhadores. Um programa de monitoração radiológica ocupacional deve ser implementado para garantir que os trabalhadores expostos sejam adequadamente acompanhados e que os limites de dose sejam respeitados em todas as circunstâncias. Quando empresas terceirizadas trabalham em instalações radiológicas, elas devem seguir os mesmos padrões de segurança dos trabalhadores internos. Os empregadores são responsáveis por garantir que todos os trabalhadores estejam treinados e equipados para lidar com a radiação. Estas medidas evitam que trabalhadores terceirizados sejam expostos a riscos sem a devida proteção e sem conhecimento das normas de segurança, garantindo que todos os profissionais, independentemente do vínculo empregatício, estejam adequadamente protegidos. A proteção das fontes de radiação é essencial para evitar acessos não autorizados e minimizar os riscos de exposição. As fontes radioativas devem ser armazenadas de forma segura e monitoradas constantemente para garantir que não ocorram perdas ou roubos. Além disso, medidas preventivas devem ser implementadas para evitar incidentes que possam comprometer a segurança dos trabalhadores e do público. Inspeções regulares devem ser realizadas para garantir que não haja deterioração ou falhas de contenção que possam levar a vazamentos ou exposições indevidas. Em caso de extravio, roubo ou vazamento, o titular deve notificar imediatamente a Comissão Nacional de Energia Nuclear e as autoridades competentes, implementando ações emergenciais para minimizar riscos. O gerenciamento de rejeitos radioativos deve ser feito de forma cuidadosa e em conformidade com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A segregação dos rejeitos deve ser realizada de acordo com as características específicas de cada material radioativo. O armazenamento temporário seguro e o descarte final apropriado são etapas fundamentais para minimizar os impactos ambientais e proteger a saúde pública. Somente materiais que atendam aos limites de atividade estabelecidos pela CENEM podem ser liberados. Os rejeitos que não atendam a esses critérios devem ser tratados e armazenados adequadamente até o decaimento ou a disposição final. Todos os rejeitos radioativos devem ser identificados, classificados e armazenados adequadamente. Os rejeitos devem ser segregados em acordo com sua atividade e tempo de decaimento, respeitando o que está determinado no plano de proteção radiológica da instalação, permitindo um gerenciamento mais eficiente e seguro. As instalações radioativas devem estabelecer um programa de monitoração radiológica ambiental, o PMRA. O PMRA deve identificar possíveis vias de exposição do público e estimar as doses recebidas, considerando todas as formas possíveis de contato com material radioativo. É necessário monitorar os radionuclídeos no ar, solo, água, alimentos e organismos vivos, criando uma rede de pontos de coleta estrategicamente posicionadas para captar qualquer alteração ambiental. O PMRA deve avaliar e controlar os impactos radiológicos no meio ambiente e garantir que as exposições do público permaneçam abaixo dos limites regulatórios, monitorando continuamente os níveis de radiação. Os dados coletados devem embasar ações corretivas em caso de contaminação ambiental, permitindo intervenções rápidas e eficazes para a proteção da população e do meio ambiente. Situações de exposição de emergência podem ocorrer, como por exemplo a necessidade de realizar manutenção corretiva em algum equipamento, ou dispositivo radioativo como geradores de tecnécio utilizados em medicina nuclear, em equipamentos de cobaltoterapia popularmente conhecidos como bombas de cobalto 60, ou situações como o derramamento de material radiativo. Em casos de acidentes, atos maliciosos ou eventos inesperados envolvendo radiação, as ações devem priorizar a recuperação do controle da situação, o salvamento de vidas e tratamento de feridos, a prevenção de efeitos determinísticos graves, a redução do risco de efeitos estocásticos, a comunicação clara com o público, e a minimização de impactos não radiológicos. O planejamento para emergências deve seguir níveis de dose de referência de 20 a 100 mSv por ano, priorizando sempre a proteção da população e dos trabalhadores de emergência. Existem diversas situações que envolvem uma exposição ocupacional de emergência.
Trabalhadores de emergência não devem ser expostos a doses superiores a 50 mSv, exceto em casos extremos como salvamento de vidas, prevenção de exposição coletiva significativa ou para evitar efeitos determinísticos severos e situações catastróficas. Todos os históricos das doses recebidas durante emergências devem ser cuidadosamente registrados e informados aos trabalhadores envolvidos, garantindo transparência e acompanhamento médico adequado quando necessário. Situações de exposição existente referem-se a áreas contaminadas por resíduos radioativos. Esta contaminação pode ter ocorrido em consequência de atividades anteriores não reguladas, de atividades previamente reguladas que necessitam reavaliação, de áreas afetadas após emergências radiológicas ou eventos passados. A norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear exige a identificação dessas áreas e a avaliação dos níveis de referência, que variam entre 1 e 20 mSv por ano. Após as medidas de remoção, é necessário manter um registro detalhado da contaminação, das decisões tomadas, e realizar um monitoramento radiológico contínuo após a remediação para garantir a eficácia das medidas implementadas. Instalações radiológicas devem manter um programa de monitoração radiológica ocupacional, também chamado de PMRO. O programa deve envolver a monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação, que permite avaliar a dose recebida por exposição interna e externa. A avaliação é realizada com monitores individuais posicionados na região mais exposta do tórax, calibrados para medir HP10, que representa a dose equivalente a 10 mm de profundidade. O PMRO também deve englobar a monitoração diária que avalia as condições radiológicas do ambiente, estima a exposição dos trabalhadores e permite reavaliar a classificação das áreas. Também inclui medições regulares em pontos estratégicos da instalação. Dentro do PMRO também temos a avaliação da dosimetria dos indivíduos ocupacionalmente expostos e dos níveis de investigação e notificação de doses. Esta apresentação teve como objetivo destacar os principais aspectos da norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, NN 3.01, atualizada em abril de 2024, que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica no Brasil. A norma implementa requisitos rigorosos de segurança e proteção radiológica, fundamentais para garantir que trabalhadores, público, meio ambiente e gerações futuras estejam adequadamente protegidos contra os efeitos nocivos da radiação ionizante. A compreensão e aplicação correta desta norma são essenciais para todas as instalações e profissionais que trabalham com radiação, promovendo uma cultura de segurança e conformidade regulatória em todas as práticas radiológicas no país. A equipe da Nuclearmed Física Médica agradece pela sua atenção. Maiores informações podem ser obtidas visitando nosso site em www.nuclearmed.com.br. Se você desejar, pode entrar em contato por e-mail em luciane@nuclearmed.com.br. E até a próxima aula.